Desvendado o encontro sinistro. Aterrorizante. Revelação de um fantasma na calada da noite. A noite caía pesada sobre a periferia de São Paulo. E Clara, uma jovem enfermeira de apenas 24 anos, caminhava para casa após mais um turno exaustivo no hospital, em ruínas onde trabalhava. O céu se tornava uma tapeçaria de nuvens escuras e ameaçadoras, iluminadas apenas pelos lampejos distantes de relâmpagos. A cada passo, o frio na espinha a acompanhava, um aviso sombrio de que algo a aguardava em seu lar modesto. Ao abrir a porta, um sussurro atravessou a sala, arrepiando sua pele. Clara. Era uma voz fina, quase infantil, que parecia vir de lugar nenhum, e ao mesmo tempo de todos os lugares. Ela hesitou, seu coração acelerando, enquanto lembranças distantes de risadas e sussurros entre amigos se dissipavam na escuridão envolvente de sua casa. Sem perceber, Clara já estava se perguntando se toda a pressão de trabalhar em um ambiente tão caótico estaria finalmente fazendo efeito em sua mente cansada. Os sussurros tornaram-se cada vez mais frequentes. Estrondos no telhado pareciam ecoar uma prisão de horror em seu coração. Imagens de um jovem desaparecido, que todos na vizinhança discutiam, apareceram em sua mente como sombras que dançavam em seu subconsciente. Tudo se tornava mais intenso à medida que a noite avançava. A porta da sala estava entreaberta e um frio cortante invadiu o ambiente. Clara forçou-se a entrar, decidida a enfrentar o que quer que estivesse ali esperando por ela. Conforme a escuridão se fechava ao seu redor, um som de choro abafado a fez parar. Não era seu medo falando. Era algo real. Clara se aproximou da origem do som, as mãos tremendo, enquanto ouvia claramente: "Eles não podem saber." O pânico a dominava, e a lembrança de que sua vizinha, Dona Nair, a observava com olhares carregados de desconfiança, não a deixava em paz. Clara sempre acreditou na bondade das pessoas, mas a hostilidade de Dona Nair agora parecia uma facada em suas crenças. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que ela se recuperava do choque dos sussurros, Clara se lembrou de uma conversa com um dos mais velhos da rua, que mencionara uma lenda envolvendo sua própria família e uma entidade conhecida como o Ladrão de Almas. Questionava-se se a maldição de sua família agora se manifestava na forma de algo maligno, alimentando-se do sofrimento e da vulnerabilidade que se instalavam entre os vizinhos, especialmente depois do desaparecimento recente. A casa parecia respirar com a pressão acumulada de segredos antigos. Clara sentia uma presença atrás de si, uma sombra que a perseguia com intensidade. O desespero pressionava seus pulmões enquanto a sensação de ser observada aumentava. Precisava agir, precisava descobrir a verdade. Mas como confrontar eles se o ladrão de almas se escondia na própria escuridão de sua vida? Agora era uma correria entre o desejo de descobrir e o terror de que, ao revelar a verdade, poderia se tornar a próxima a desaparecer. O ar estava pesado, quase insuportável, como se a própria casa quisesse sufocá-la. Clara teve que se forçar a respirar. Cada inalação era um esforço, preenchida com o cheiro de mofo que parecia gritar segredos enterrados. O choro abafado agora soava mais próximo, quase como se quisesse guiá-la até sua origem. Ela hesitou, o instinto lhe dizendo para recuar, mas o impulso de descobrir a verdade a levou a seguir em frente.
Como uma marionete puxada por cordas invisíveis, seus passos ressoavam contra o piso de madeira, gerando sons perturbadores que se misturavam aos ecos da dúvida e do medo. Quem está aí? As palavras saíram de seus lábios como um vento fraco, mal conseguindo romper a espessura do silêncio. Um arrepio malicioso percorreu sua coluna. A voz respondeu, mais clara, agora quase uma súplica. Ajude-me. Clara avançou em direção ao som. No centro da sala, a luz do relâmpago iluminou brevemente uma figura esquelética. Uma criança com olhos grandes e tristes, coberta por uma névoa pálida. O coração de Clara disparou. Era impossível. O menino desaparecido. Todos na vizinhança falavam dele. Como ele poderia estar ali? Você é... Clara gaguejou. Mas a criança apenas balançou a cabeça, como se estivesse se despindo de uma verdade abafada. A figura parecia envolta em uma aura de desespero, e a cada pulsar da tempestade tornava-se mais concreta e mais sombria. Eles não podem saber, não entendem. O menino começou a chorar novamente, lágrimas que escorriam de seu rosto pálido, refletindo a luz trêmula que se filtrava pela janela quebrada. Clara sentiu uma onda de compaixão misturada com um medo profundo ao perceber que ele não era apenas um espectro, mas uma eco do sofrimento que cercava sua casa. A lembrança de Dona Nair voltava incessante. Seus avisos sobre a lenda, sua desconfiança em relação a Clara. Seria a vizinha mais do que uma simples fofoqueira? Clara se lembrou de ter visto Dona Nair carregando algo embrulhado em um pano muitas vezes. Uma sensação arrepiante a atravessou. E se a velha estivesse envolvida nisso? Por que você não pode ir embora? Clara se atreveu a perguntar, e a criança parecia hesitar, o olhar perdido entre a esperança e o pesadelo. O garoto baixou a cabeça e, através de um choro convulsivo, murmurou: Ele me prendeu. Naquele momento, um estrondo ressoou através da casa, como um soco na parede. A luz das velas tremeu e Clara sentiu que a presença atrás dela agora estava se agigantando. O ar se tornava mais denso e os sussurros passaram a ser gritos. A verdade está perto. Lembre-se sempre. As palavras do menino se misturavam com os gritos, tornando-se uma cacofonia de medo que a envolvia completamente. Clara se virou abruptamente, o terror subindo pela sua garganta. Algo se movia na sombra, malicioso e forte, buscando acolher suas fraquezas. O frio da noite agora envolvia sua carne, e ela sabia que estava prestes a enfrentar a verdade. Mas antes que tivesse a chance, um estrondo violento sacudiu a casa. As paredes pareciam vibrar, e com um último olhar para o menino que agora desaparecia, Clara viu uma silhueta encornada na porta da sala, com um brilho maníaco nos olhos escuros. Que verdade! O que faço agora? O terror a consumia, e no auge da escuridão, a única certeza que tinha era que, enquanto estivesse nessa casa, o ladrão de almas não sairia de perto dela. Quem estaria escondido atrás daquela porta? O batido forte na porta ecoou, reverberando pelas paredes como uma advertência. Clara sentiu seu coração acelerar. A figura que se destacava na entrada parecia crescer na escuridão, o olhar penetrante, acompanhando cada movimento dela. Era uma presença pesada, opressiva, como se não pertencesse a este mundo. Ela sabia que não podia correr. A curiosidade e o medo a prendiam no lugar. Quem é você? Ela gritou, numa mistura de desafio e desespero. Mas a resposta não veio em palavras. Em vez disso, um riso sussurrante cortou o silêncio, ressoando como se o próprio ar estivesse zombando dela. Clara sentiu um frio intenso que parecia atravessar sua pele. O menino desaparecido estava certo. Ele estava preso, e agora ela também poderia estar. Com um passo hesitante, ela forçou seus pés a avançar. A figura na porta parecia se contorcer, mudando de forma a cada relâmpago que iluminava o ambiente. Um borrão indefinido que alternava entre homem e monstro.
Seu coração pulsava em um ritmo frenético, a adrenalina inundando seu corpo. Você não deveria estar aqui. A voz grave murmurou, soando como o rasgar de uma seda. Sabia que não era bem-vinda? A sensação de estar em um pesadelo a envolvia. Cada palavra causava um tremor profundo dentro dela. Eu só quero entender o que aconteceu com aquela criança. Clara se atreveu a perguntar, usando a bravura que mal tinha. O riso se transformou em uma risada cruel, como se a resposta fosse um segredo guardado a 7 chaves. Entender? Aqui, a ignorância é felicidade, minha cara. Eles preferem viver no escuro. Ela deu um passo atrás, a angústia subindo em sua garganta. Mentes fracas eram alvos fáceis. Dona Nair tinha razão. Mas por que tinha que ir tão longe? Uma onda de lembranças a invadiu. Os sussurros das pessoas, as advertências, o olhar desconfiado da vizinha, seu jeito furtivo. Era tudo uma teia, uma armadilha. Deixe-me em paz. Clara gritou, mas as palavras se perderam em um grito coletivo que começou a ecoar, sobrenatural. Era como se outros estivessem presos na mesma prisão. Ela olhou ao redor, absorvendo a neblina que começava a preencher o ambiente. À sua volta, rostos emergiam, como se as almas clamassem por liberdade. Dê-nos o que desejamos e você também encontrará paz. As vozes em uníssono sussurravam, tecendo um sorteio de sombras ao seu redor. Clara percebeu que a casa não era apenas um abrigo, mas um cemitério de segredos. O que vocês querem de mim? Ela perguntou, a voz tremendo. Lembre-se. Um grito cortante, mais forte que todos os outros, fez Clara estremecer. Naquela fração de segundo, uma imagem lhe ocorreu. A antiga lenda da casa, os sacrifícios, as almas presas. Dona Nair sabia. Você deve escolher. O ser à porta avançou, estendendo uma mão esquelética. Seus olhos refletiam um abismo sem fim. Era como se, ao olhar para aquela treva, algo dentro dela quisesse ceder. Mas não. Isso significava aceitar o terror que a cercava. Não vou me render. Clara gritou, em um desespero renovado. A luz da vela tremeu novamente, e ela sentiu que sua própria essência estava em perigo. As vozes foram se intensificando, virando um coro ensurdecedor. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, a casa começou a se contorcer. As paredes gemiam, e Clara percebeu uma porta secreta se abrindo nas sombras. A tentação dela era avassaladora. Entre, descubra a verdade, disse uma voz sussurrante. Ela hesitou, seu corpo em conflito. Clara olhou para a porta aberta, o abismo abaixo dela chamando. O que havia lá poderia ser a resposta para quebrar a maldição, ou um desespero ainda maior. Qual escolha faria agora? O que se ocultava além daquela fresta escura? Clara respirou fundo, o ar pesado como chumbo. A porta aberta diante dela pulsava, quase como um coração vivo, chamando, seduzindo. Ao mesmo tempo, a figura malevolente na entrada parecia se fundir com as sombras, uma semicombra que se misturava ao redor. Era uma decisão e tanto. O que a aguardava além da porta? Almas perdidas? Verdades sombrias? Ou a possibilidade de escapar daquela prisão de terror? Ela se aproximou da entrada. Um frio cortante a envolveu, fazendo-a estremecer. As vozes clamando por liberdade tornaram-se mais intensas. Um lamento coletivo que ecoava por todas as paredes, fazendo seu coração pulsar em um ritmo frenético. Se, por um lado, a escolha era aterrorizante, por outro, permanecer ali, naquela sala, parecia ainda mais fatal. Você não pode ficar aqui, o tempo está se esgotando, gritou o ser encapuzado, a voz agora se transformando em um rugido distorcido. Foi o suficiente para Clara tomar coragem. Com um movimento abrupto, ela cruzou o limiar da porta, mergulhando na escuridão. Ao pisar dentro, a sensação do mundo exterior desapareceu.
O modo como o espaço se expandia ao seu redor era desorientador, e a luz que a seguia se apagou, deixando-a em um breu absoluto. Clara estendeu a mão, tateando as paredes frias e úmidas. Cada toque parecia a última conexão com a realidade, como se a própria casa esquecesse que ela estava lá. Um eco distante fez seu coração disparar. Ouvia sussurros, fragmentos de conversas que soavam familiares, mas distantes. Uma parede à sua direita se abriu lentamente, revelando uma sala envolta em névoa quase tangível. Uma ilusão de memórias dispersas, como se ela entrasse em um sonho. Clara hesitou, o olhar fixo na penumbra. A princípio não viu nada, mas logo formas começaram a tomar forma, rostos que se contorciam em desespero. Eram almas, ou fragmentos dos que haviam sido, presos ali, condenados. Ela reconheceu o menino desaparecido, seu olhar suplicante. "Ajude-nos", ele pediu, a voz pequena e quebrada. "Você é a única que pode nos libertar." A lembrança de seu sorriso inocente e os sussurros da cidade lhe vieram à mente. Clara deu um passo à frente, um impulso de compaixão misturado com medo. Essas almas a cercavam, relutantes e hesitantes, mas era a figura diante dela que a fez parar. O ser encapuzado estava ali, e agora seu rosto se tornou visível, uma máscara distorcida de dor e raiva. "Você não deveria ter vindo. Aqui você só encontrará mais tormento." Ele movedou a mão, e Clara viu correntes se materializando, envolvendo seus pés, puxando-a para o chão. Era uma prisão física e espiritual, tudo o que ela temia. O pânico tomou conta dela, avassalador. Clara se agachou, tentando romper as correntes com suas mãos. O menino sussurrou de novo, sua voz ecoando em sua mente. "Você deve escolher, libertar as almas ou selar seu destino." Coração acelerado, Clara olhou ao redor. Era uma escolha cruel. Libertar aqueles que estavam presos significava arriscar sua própria vida. Mas permanecer ali, imortalizar-se naquele pesadelo, era uma condenação certa. "O que eu faço?" Clara gritou, sentindo o desespero consumir seus pensamentos. Liberdade ou obrigação? As vozes dançavam em seus ouvidos, abrindo-se para possibilidades infindas e uma única escolha. O ser à sua frente sorria, mas era um sorriso feito de sombras. Havia poder nessa decisão, e ela sabia que havia uma saída. Nada a impedia de correr, mas a pressão estava em sua mente, um ciclo de medo e desejo. O que ela escolheria? Naquele instante a casa deu um tremor violento. As correntes se afrouxaram, dando a Clara uma brecha. Ela hesitou, mas uma luz começou a brilhar atrás dela, prometendo uma fuga. O que era, afinal? "A verdade pode custar mais do que você imagina, Clara." O aviso do ser ecoou, mas ela estava presa em sua própria luta interna. Ela virou-se para a porta, o brilho a chamando, os rostos atrás dela implorando. O tempo estava acabando. Qual seria seu destino? Retornar à escuridão ou buscar a liberdade a qualquer custo? Com um último olhar para aquelas almas, Clara decidiu. Mas a decisão que tomaria, quem poderia prever o que viria a seguir? A luz que brilhava atrás de Clara parecia ter vida própria, pulsando como uma estrela solitária em meio à escuridão. As correntes, agora um pouco mais frouxas, a convidavam a avançar. Mas cada passo era uma batalha. O ser encapuzado observava, os olhos opacos relampejando com um prazer maligno. A voz dele, agarrando Clara como um espinho, soou novamente em sua mente. "Você vai se arrepender. Você não sabe a que está se atirando." E para cada palavra que proferia, um tremor percorria suas entranhas. Clara sentia que sua respiração se tornava cada vez mais pesada, enquanto o desejo de liberdade lutava contra o medo crescente. Uma escolha estava aos seus pés, e com isso, o peso de almas perdidas.
todas implorando. Diante dela, a luz continuava a brilhar, prometendo um escape. Mas ao mesmo tempo, Clara sentia a sombra do ser encapuzado crepando pelas suas costas. Um frio gélido muito mais forte do que o já sentido. Libertar ou condenar Clara? Pense bem. Ele estava se divertindo com o dilema dela. Clara sacudiu a cabeça, tentando afastar o medo que se infiltrava em seus pensamentos. Não poderia se deixar vencer. Eu escolho libertar, gritou. E com um impulso, se virou para as almas aprisionadas. O olhar do menino desaparecido se destacou entre os rostos, e ela viu nele um eco de esperança. Os olhos dele brilharam ao ouvir a declaração. Você tem que tocar na alma para libertá-la. Faça isso, Clara. Apenas um toque. Era uma simples ação, mas ao mesmo tempo, a maior responsabilidade de sua vida. Clara engatinhou, se curvando para alcançar uma das almas mais próximas. As correntes ao seu redor começaram a vibrar sob a intensidade de sua determinação e um calor começou a se espalhar por seu corpo. Seu dedo alfinetou a superfície gélida como se quisesse atravessar. O toque fez a alma estremecer e uma onda de energia percorreu o ambiente. Uma luz branca quase ofuscante rompeu do corpo etéreo, fazendo todos os rostos ao redor dela se iluminarem com esperança. Mas o ser encapuzado rugiu, sua figura distorcida se tornou ainda mais ameaçadora. Você não pode, não deve, eles não merecem a liberdade. Clara hesitou, um choque reverberando em sua espinha. As correntes que uma vez a atormentaram agora começaram a rachar, liberando flocos de fumaça negra que pareciam gritar. Era um sinal. Ela estava no caminho certo. Toque neles, Clara, faça o que você precisa. O menino finalmente gritou, agarrando toda a sua atenção. Com determinação renovada, Clara começou a tocar as almas. Cada contato trazia um alívio profundo, como se uma corda invisível estivesse se desenrolando lentamente. A luz crescia a cada presença que ela libertava, mas a arena estava mudando. Clara podia sentir o chão sob seus pés tremer e a casa vibrar em resposta à sua escolha. O ser encapuzado se contorcia, sua raiva se tornando palpável. Você vai pagar por isso, Clara. Ninguém sai impune. Os sussurros tornaram-se gritos, uma cacofonia de dor e desespero. Clara lutava contra a maré de terror que a envolvia. Mas, quando estava prestes a perder a esperança, um vislumbre se destacou entre as sombras. Era uma saída, mas estava se apagando rapidamente. Ali atrás, a porta, tão tentadora e iluminada, parecia um canto de liberdade. Clara olhou de um lado para o outro. Almas em libertação ou a fuga apressada? Eu não posso deixar vocês para trás, gritou Clara, e a certeza do que precisava fazer se cristalizou. Porém, antes que pudesse agir, uma mão espectral agarrou seu pulso. Era o ser encapuzado, que a puxou para mais perto, seu rosto agora um turbilhão de raiva e desespero. Ninguém escapa do seu destino. A luta entre Clara e a criatura metamorfoseou-se numa dança frenética, cada segundo se arrastando sob as circunstâncias, enquanto um grito de liberdade ecoava atrás dela. O menino, agora um brilho, se diluía na névoa. Clara precisava escolher: resistir até o fim ou abandonar as almas à sua própria sorte. Os rostos se desfocavam, o pânico crescendo como se um novo espectro surgisse. A casa já não a pertencia, e o tempo se esgotava. O que ela faria? Poderia trazer a liberdade ou se perder de vez na escuridão? Um segundo que parecia uma eternidade. Então, neste momento crítico, uma ideia atravessou seu pensamento. E se a verdade que procurava estivesse em outra direção? Uma nova escolha se formou. A casa estremeceu novamente, e naquele instante, Clara descobriu que talvez a resposta estivesse bem diante de seus olhos. O ser encapuzado puxou Clara com força, seu toque gélido queimando como um aço fervente.
A respiração dela se tornava cada vez mais ofegante enquanto a luz atrás dela ameaçava se apagar, engolida pela escuridão se espalhando. Precisava agir, e rapidamente. O desespero a invadia, mas a ideia recém-nascida em sua mente pulsava mais forte do que o medo. Ela cerrou os olhos, conectando-se com a voz do menino que ainda ecoava em seu coração. A verdade está na escolha, Clara. Não tenha medo. A força daquela mensagem a fez abrir os olhos novamente, e com um grito, ela libertou toda a sua energia. Se você quer aprisionar essas almas, então terá que enfrentar a minha própria. As palavras saíram como um trovão, reverberando no ar carregado de dor e sofrimento. O ser encapuzado hesitou, confundido, sentindo o poder que emanava da juventude e determinação dela. Clara então decidiu não apenas tocar as almas, mas se fundir a elas. Ela avançou em direção à corrente mais próxima, seus dedos seguindo o caminho da dor das almas. Quando seus dedos tocaram a superfície fria, um calor invadiu seu corpo e a casa tremeu violentamente. Ah, como Clara ansiava pela liberdade! O coração dela parecia um tambor, pulsando forte, batendo a sinfonia da esperança e desespero. As correntes começaram a se despedaçar sob a pressão da luz que brotava de Clara. As almas ganhavam forma, seus rostos se iluminando com um brilho próprio, como estrelas em uma noite eterna. Um a um, seus gritos de terror se tornaram sussurros de gratidão. Clara sentiu que estava próxima de um ponto de virada. E no exato momento em que a última corrente se quebrou, uma explosão de luz junho em algumas direções. As almas começaram a se dispersar, flutuando para longe da casa. Mas Clara percebeu que o ser encapuzado não havia desistido. A criatura rugia, sua fúria azulada tornando-se opaca e mortal. Você vai me pagar por isso, Clara. O ser girava em torno dela, encurtando a distância, transformando-se em um borrão negro, cada vez mais imponente, como um monstro que não se deixava vencer. A escuridão girava a seu redor, e seu olhar era uma profecia de dor e desespero. A casa agora parecia viva, as paredes sussurrando os nomes das almas libertadas. Mas outra aposta precisava ser feita. Clara gritou contra a tempestade de sombras. Se eu não posso lutar com a luz, então vou usar a escuridão. Com um movimento ousado, Clara começou a formar uma barreira em volta de si, um campo não de proteção, mas de absorção. A energia negativa que emanava do ser encapuzado agora se voltava contra ele. O ambiente estremeceu e a casa parecia reverter sua energia, como se a própria estrutura estivesse se curvando para a força vital que emanava de sua coragem. O ser encapuzado começou a encolher, seu ódio transformando-se em um grito de horror. O que você está fazendo? Isso não se destina a você. O riso de Clara ecoou pelo ar, misturando-se à dissolução enraizada na bruma. Sim, sou eu quem controla, e agora finalmente posso ter a liberdade. Mas a batalha não estava ganha. A escuridão do ser parecia se concentrar na forma gélida que restava dele, como um furacão prestes a se acender. E nesse instante, Clara percebeu, a última escolha não estava apenas entre luz ou escuridão, mas em descobrir a verdade do próprio ser encapuzado. Ela estava prestes a desvendar um mistério que poderia colocar em risco não só a sua libertação, mas o destino das almas capturadas. O tempo se esgotava, a luz tremulava, e a verdade estava por trás daquela máscara de sombras. O que ela poderia descobrir agora? O que aquela criatura realmente representava? As perguntas ecoavam, e enquanto a luz começava a apagar, Clara sentiu que uma revelação estava prestes a mudar tudo. A escuridão pulsava ao redor de Clara, como uma sombra viva, enquanto a fúria do ser encapuzado se tornava palpável. O ar pesado e tenso ao seu redor parecia se comprimir, enquanto ela tentava focar na verdade que se escondia sob o manto de sombras.
A energia negativa ao seu redor pulsava como um coração maligno. O que você representa? Ela gritou, desafiando a monstruosa entidade. O ser hesitou novamente. As sombras que o envolviam hesitaram como água que se recusa a ser agitada. Havia uma fragilidade em sua forma terrível, uma indicação de que sua essência poderia ser algo mais do que o monstro que aparentava. Clara sentiu uma onda de empatia quase insuportável inundar seu ser. Como sua presença podia ser tão opressora, mas ao mesmo tempo tão vulnerável. Você não sabe de nada, pequena. Uma voz gutural escapou da escuridão, como se cada sílaba carregasse o lamento de milhões. Eu sou as memórias que você ignora. Eu sou o eco das suas escolhas. A mente de Clara se encheu de imagens. Recordações de dor, perda e arrependimentos. Tudo associado às almas que ela havia libertado. Ela olhou ao redor e percebeu que o que a envolvia era um pesadelo coletivo. Uma dor que não pertencia apenas ao ser encapuzado, mas a todos os que haviam cruzado seu caminho. Então você não é só um carcereiro, você é um produto de tudo isso, Clara disse, tentando entender. Você se alimenta do medo e da culpa. O ser rugiu, uma onda de gelo passando por Clara. Cale-se, não brinque com essa verdade. Você não é forte o suficiente para suportar. Mas Clara não recuou. Sua determinação era um fogo que se acendia ainda mais sob a pressão. Se você é a dor, então eu vou transformá-la em esperança. As palavras dela reverberaram, e as correntes que ainda restavam começaram a tensionar ainda mais, gritando por liberdade. A casa respondeu à intensidade da luta, as paredes tremendo com memórias atormentadas. Os rostos das almas libertadas agora surgiam ao redor dela, sem dúvida, buscando paz. Clara sentiu a conexão com cada um deles, uma corrente de apoio silencioso que a incentivava a seguir em frente, mesmo quando a escuridão parecia querer esmagá-la. Mas a criatura não estava disposta a sucumbir sem lutar. Fez um movimento brusco e uma onda de medo escorreu pelo chão como um veneno. Você não é capaz de mudar nada. Você é apenas uma criança. A revolta ferveu dentro de Clara. Talvez eu seja uma criança, mas eu tenho o poder de não ter medo, e o meu grito ecoará mais forte do que seus sussurros sombrios. Com isso, ela fechou os olhos novamente, focando no calor que emanava de seu coração. Ela estava prestes a fazer algo audacioso. Invocou a energia acumulada da dor, mas também da esperança. O campo de escuridão ao seu redor começou a se contorcer, os contornos do ser encapuzado se distorcendo, como um balão prestes a estourar. É hora de você enfrentar a verdade, Clara declarou, em um momento de pura intensidade. Ela esticou os braços em direção ao ser, canalizando tudo o que havia apanhado. E naquele instante, as memórias da dor começaram a se entrelaçar com os sussurros das almas libertadas. O ser encapuzado enfrentou Clara com o olhar cheio de raiva, mas também desespero. Você acha que conseguirá? A voz soou como uma tempestade prestes a desabar, e de repente tudo ficou em silêncio. O universo parecia parar. Clara sentiu o frio penetrante do caos, mas também a faísca do amor que emanava das almas. Aquela calorosa luz que nunca deixaria de queimar. Mas nesse momento de tensão, uma sombra enorme varreu o chão da casa. Uma sensação de que algo mais estava à espreita, algo que poderia mudar o equilíbrio daquela batalha. Clara. O ser murmurou uma nota trêmula de desespero na voz. Você pode não ser a única a decidir a verdade. O que isso significava? Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, uma nova questão crescendo em sua mente. O que mais estava escondido nas sombras e quais verdades poderiam ser descobertas a partir desse encontro sinistro? Clara respirou fundo, suas emoções uma tempestade dentro dela.
A palavra verdade reverberava em sua mente enquanto ela tentava diluir o pânico. Ao seu redor, a casa sentia-se como um organismo vivo, cada tábua rangendo como se protestasse contra a presença do ser encapuzado. Ela não estava sozinha. As almas libertadas flutuavam à sua volta, sussurrando palavras que pareciam perder-se na escuridão. Mais um eco do que um aviso. O ser encapuzado começou a se contorcer, sombras esticando-se e encolhendo como se procurasse uma forma de escapar. Você não sabe o que está fazendo. Sua voz, antes potente, agora soava como um lamento. Toda ação tem uma reação. Clara sentiu um frio que não vinha apenas do ambiente, mas de uma verdade obscura. O que ela estava prestes a desencadear? Poderia seu desejo de libertar as almas realmente trazer esperança, ou, por outro lado, selar ainda mais o destino delas? Toda escolha gera suas consequências. Clara gritou, seus olhos ardendo com determinação. Se você é o eco do que eu ignoro, então eu enfrentarei você. Não me deixe com medo. As sombras ao redor começaram a dançar com mais intensidade, formando figuras distorcidas que se projetavam nas paredes. Clara identificou rostos conhecidos, aqueles que ela tentara salvar. O desespero nos olhos deles a chamava, como um aviso sombrio de que o caminho à frente não era apenas difícil, mas possivelmente mortal. Uma explosão de energia estourou dentro da casa, fazendo os objetos vibrarem e oscilarem. A sensação de presença estava se intensificando, e Clara percebeu que não era a única a crescer nesse calor. Algo macabro se misturava à batalha, uma força profunda e desesperadora que parecia ansiar pela vitória, como se houvesse mais vidas em jogo do que ela poderia imaginar. Quando a escuridão se espessou, Clara sentiu seu corpo ser puxado, como se ondas de um mar tempestuoso a arrastassem para baixo. Ela fechou os olhos e gritou, não por si, mas pelas almas que a cercavam. Eu não deixarei você vencer. Se você é só uma sombra do meu passado, então eu vou ser a luz que te dissipa. Mas nesse momento, uma voz emergiu, não do ser encapuzado, mas de uma das almas ao seu redor. Clara, cuidado, há mais a descobrir sobre quem está aqui. O aviso fez seu coração disparar. Clara abriu os olhos rapidamente, e a escuridão começou a se desvanecer, revelando figuras que antes estavam ocultas pelas sombras. Eram outras almas, mas não eram como as que ela havia libertado. Eram aquelas que ela nunca esperaria encontrar. Pessoas que tinham um papel fundamental em sua própria vida. Olhos que ela conhecia, vozes que a atormentavam em sonhos. Papai? Ela sussurrou, um nó se formando em sua garganta, enquanto via o rosto do seu pai. Ele parecia tão triste, tão perdido. Clara. A voz dele se misturou àquela selva de sombras. Não é só o que você vê. Algumas verdades estão enterradas, e elas não nos deixarão em paz. A casa rugiu, as paredes pulsando com a força da revelação. Era como se cada palavra tivesse o peso do universo. Clara sentiu seu coração quebrar, cada batida ecoando sua confusão e medo. Ela não só estava enfrentando as sombras do ser encapuzado, agora enfrentava as partes mais obscuras de sua própria vida. O que você quer de mim? Clara gritou, mas a resposta veio em forma de um riso sombrio do ser, suas garras elongando-se em direção a ela. Um jogo pequeno. O passado pode ser a sua arma, ou a sua condenação. O eco da risada se misturou com o murmúrio incessante das almas. Clara estava na linha de frente de um confronto muito maior. A batalha recém-descoberta não se tratava apenas da escuridão que caía ao seu redor, mas do que ela realmente era e o que havia deixado para trás. Ela olhou para seu pai, a imagem representando a esperança e o desespero. Qual verdade ela ainda ignorava? Enquanto seus pensamentos giravam em meio à confusão,
Uma nova certeza surgiu. Ela precisava encarar seu passado para vencer essa batalha aterradora. E então, no meio do caos e medo, uma segunda sombra surgiu, maior e mais ameaçadora que a primeira. Uma sensação ardente de terror invadiu o ar. O que mais estava escondido nas trevas? Clara sentiu seu coração disparar. A luz da esperança suavizando a escuridão. Mas e se a nova sombra não trouxesse salvação? Mas algo infinitamente mais assustador. A nova sombra se contorcia, uma massa ondulante de escuridão e desespero. Clara sentiu como se o ar ao seu redor tivesse se tornado um veneno, a tensão crescendo, quase palpável. Seu coração batia descontrolado, e a imagem do pai parecia desaparecer, envolto em uma neblina espessa. A presença daquela segunda sombra a estrangulava, esmagando suas esperanças sob o peso do desconhecido. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, Clara. A voz ressoou, mais tênue, mas ainda assim ressoando em sua mente como um golpe. Ela não conseguia identificar se era a voz do ser encapuzado ou das almas ali presentes. Mas em todo caso, o alerta era claro. Clara olhou para a nova sombra, petrificada diante do que poderia representar. Lembranças da infância vieram à tona, reminiscências de risadas que se transformaram em lamento. O que ela poderia ter perdido? O que aqueles gritos do passado diziam sobre seu presente? E quem seria essa nova sombra, senão a personificação de suas piores memórias? Uma estrondosa explosão ressoou dentro da casa, como o trovão de uma tempestade que se avoluma. Paredes estendiam-se e encolhiam, como se a casa estivesse viva, sucumbindo sob a pressão. Clara, sem saber como, ergueu a mão em um gesto de proteção. Algo dentro dela queimava. Uma chama que se alimentava da sua determinação e desejo de descobrir as verdades há tanto enterradas. "Eu não tenho medo de você!" gritou Clara, sua voz ecoando em meio às sombras. Mas a verdade era que o medo era uma constante em seu ser, cravado como uma adaga em sua espinha. Enquanto tentava manter a compostura, os rostos das almas à sua volta se tornaram mais claros, cada um refletindo dor, medo e uma súbita expectativa. O espectro aumentou de tamanho, tomando formas horrendas e grotescas, cada vez mais próximo. Os sussurros se tornaram gritos, clamores de vidas que clamavam por ajuda. Clara estava cercada, e as sombras chamavam para ela. "Clara, não olhe!" Alguém gritou, e seu pai apareceu novamente, a imagem se intensificando. A expressão dele era de puro desespero, e ela percebeu que ele defendia algo sombrio e terrível. Com um movimento rápido, ela olhou para o ser encapuzado. "Diga-me o que eu preciso saber. O que eu perdi?" Sua voz estava entre o grito e o sussurro, mas dentro dela havia uma esperança de que ele estivesse realmente ouvindo. "O passado foi enterrado por uma razão, e você não é a única que tem um passado obscuro." O ser encapuzado riu, o som ecoando como um tambor distante, ressoando em cada crevice da mente de Clara. Essa revelação havia sido apenas o início. A casa gemeu, e as paredes começaram a se desintegrar, revelando um corredor que parecia se estender infinitamente. Uma luz fraca piscava do fim, onde sombras dançavam freneticamente, como se estivesse presa em uma maré de vidas não vividas. Clara sentiu que sua luta não era apenas contra o ser encapuzado, mas contra sua própria história, suas próprias escolhas que agora se materializavam na forma de sombras que devoravam tudo à sua volta. Ela hesitou por um momento, temendo o que poderia encontrar se decidisse seguir adiante. Shadows pressed against her resolve, tingindo o ar com um gosto amargo. E, no entanto, a urgência da situação a instigou. O passado, tão temido, parecia a única solução para desvendar o que havia se perdido. Forçando-se a avançar, Clara deu um passo em direção à luz.
De repente, uma figura conhecida surgiu no caminho. Clara. Uma voz familiar gritou, uma adrenalina pulsando em suas veias. Era a avó que ela perdera, o sorriso que havia dado conforto em seus piores dias. O que ela fazia ali? Você deve decidir, Clara. O que você vai fazer? A pergunta a atravessou, pesada e inevitável. O que mais estava escondido nas sombras? Clara se virou para o ser encapuzado e a resposta se formou em seu coração, mas um som distante a havia interpelado. O eco de um passado que poderia muito bem ser a sua condenação. Ela não podia voltar atrás agora. A verdade estava à frente, e Clara, de pé na beira do destino, aguardava a revelação que mudaria tudo. Clara respirou fundo, o cheiro de mofo e desespero a rodeando enquanto o corredor escuro à sua frente parecia pulsar com vida própria. Cada sombra projetava a dor de almas perdidas, mas uma luz fraca ao fundo prometia a verdade que ela tanto buscava. O eco distante da voz de sua avó e a expressão carregada de seu pai ainda martelavam em sua mente. Clara sabia que precisaria enfrentar não apenas o ser encapuzado, mas também sua própria história. Você precisa encarar seu passado. A voz de sua avó sussurrou, como um bálsamo nos momentos de tensão. E assim, com o coração acelerado, Clara seguiu em frente. Cada passo parecia arrastá-la através de uma corrente profunda que a puxava para trás. Mas sua determinação renovada a impelia adiante. As sombras se agitavam, como se soubessem o que ela estava prestes a desenterrar. O corredor se alargou, revelando uma sala iluminada de forma espectral, onde imagens embaçadas dançavam nas paredes. Eram memórias do passado, momentos congelados em tempo, repletos de alegria e tristeza. Clara viu-se cercada por essas lembranças. O sorriso de sua avó, os risos da infância, mas logo uma névoa mais densa tomou conta. As consequências de uma vida repleta de dor e arrependimento se manifestaram nas paredes. Ali estavam os rostos de todos que ela havia amado e perdido, cada um refletindo a mágoa carregada que não pudera abordar. Você não pode escapar da verdade, Clara. O ser encapuzado gritou, sua voz ecoando com uma fúria maligna. Sua figura se projetou contra a luz e o âmago do que restava de suas faculdades se dissolveu em desespero. Eu sou o custo da sua ignorância. Clara sentiu o frio se intensificar, envolta nas correntes do passado, mas era hora de não recuar. Reconhecer a dor e a luta que sempre estiveram lá seria sua salvação. Se você é a representação das minhas memórias. Clara começou, as palavras surgindo com um peso descomunal. Então é a hora de enfrentar não só você, mas também a mim mesma. A firmeza em sua voz fez o ser encapuzado hesitar. As sombras o vibrando, como se aquelas palavras fossem um novo tipo de energia. Você não é capaz de enfrentar a dor. Você é apenas um eco de esperança. A presença gritava, mas Clara sentia a força crescente dentro de si. Eu sou a minha própria esperança, gritou. O calor do que disse fez com que a sala começasse a brilhar. As sombras agora se comportando como uma maré recuando, revelando luzes resplandecentes no horizonte. Clara estendeu as mãos, lembranças e lágrimas misturando-se em uma coreografia de liberdade. Eu libero as almas. Eu não vou mais ser prisioneira das minhas memórias. Vocês não são apenas lembranças, são as lições que preciso carregar. O grito ecoou, reverberando através da sala e empurrando a escuridão para longe. O ser encapuzado gritava, mas suas palavras foram abafadas pela onda de luz que agora emergia. Os rostos nas ondas de dor se tornaram sorrisos aliviados, pulsando com uma nova vida. As almas se libertaram, uma a uma, flutuando em um balé de gratidão. Você não pode fazer isso. Você vai se arrepender.
A criatura conclamou, mas a firmeza em Clara era inabalável. A luz se expandiu, tomando conta da sala como um incêndio limpo e purificador. Ela percebeu que não era apenas a sua própria libertação que buscava, mas também a paz para aqueles que amava, e mesmo o próprio ser encapuzado. Você também pode ser livre, a escolha é sua. Um momento de pausa, e a criatura já não era a mesma. A sombra que a envolvia escureceu, mas dentro há uma faísca de desejo por liberdade. A transformação era possível. O ser não era apenas um carrasco, mas um eco do que Clara temia. Liberte-se. Clara insistiu e com isso, um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. O ser encapuzado hesitou, seus contornos se distorcendo em uma luta interna. A casa começou a tremer. Clara se sentiu balançando entre a luz e a sombra, entre o que foi e o que poderia ser. Ela não queria apenas vencer. Queria liberar todos os prisioneiros, inclusive aquele que representava seus medos. E foi então que um grito se formou, não potencialmente ameaçador, mas uma onda de dor sentida. O ser encapuzado deixou escapar um sussurro, a crueza transformando-se em uma súplica. Por favor. Clara respirou profundamente. No fundo, ela sabia que havia um coração ferido ali. Entenda que sua dor não precisa ser sua força, você pode ser mais do que isso. Outro tremor, e de repente algumas correntes ao redor do ser se quebraram. O peso do passado dele começou a se despedir, uma imagem negativa se dissolvendo em luz. As sombras começaram a se dissipar, e para a surpresa de Clara, um rosto familiar surgiu em sua mente. O resgate de uma infância inocente, um amor incondicional. Você também merece liberdade, Clara gritou. O brilho envolveu a sala, e o ser finalmente desmoronou em sombras que dançavam, não mais malignas, mas como uma nova vida, florescendo a partir do escuro. E então, nesse último clamor, Clara viu os rostos de todos os que amara. Juntos, foram como estrelas que formavam uma linha, um festival de luz atravessando a névoa da compreensão. A casa começou a acalmar. O peso que antes parecia insuportável, agora se desfazendo em um sopro de possibilidades. Clara compreendeu que não só tinha se libertado, mas que mesmo aquele ser, uma antiga memória, não era uma inimiga, mas um ser que poderia aprender a dançar com luz. E quando a última sombra se dissipa, Clara ficou só, no silêncio da casa, agora viva. A dor transformou-se em aprendizado. A verdade está no amor. Sussurrou para si mesma. E algo profundo dentro dela sorriu. As almas agora dançavam ao seu redor, livres em um espaço que antes era uma prisão. Clara sabia que a vida seguiria adiante, marcada por lições valiosas, e a escuridão nunca mais seria um fardo, mas uma parte de si, que finalmente encontrara sua luz. Então, ao olhar para o horizonte que se iluminava, Clara fez um juramento silencioso. Não permitiria que o medo a impedisse de explorar o mundo ao seu redor. A verdade havia revelado que os maiores fantasmas estavam em sua mente, e agora estava pronta para confrontá-los. A história de Clara tinha terminado, mas o eco do que aprendeu nunca desapareceria. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.